Olá, Shalom, Boker Tov, bom dia a todos. Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim, Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina, trazendo a todos os nossos amigos e internautas áudio e leitura e um comentário de cada aliá das aliote diária da Parashá. Nessa semana nós estamos estudando a Parashá Lech Lechá. Parashá Lech Lechá é a terceira parashot do livro de Bereshit, Gênesis. Hoje, pelo calendário gregoriano, é dia 14 do mês de outubro do ano de 2021 e dia 8 do mês de Resvan do ano de 5782. Hoje, quinto dia da semana, faremos a quinta aliá na nossa bendita Torá, do capítulo 14, do 21 ao capítulo 15, versículo 6 do livro de Bereshit, Gênesis. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat asher bahar banu mikol hamim venata lanu et torato Baruch atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as almas, pessoas e os bens toma para ti. E disse Abraão ao rei de Sodoma: levanto minha mão ao Eterno, Deus Altíssimo, Criador dos céus e terra, que nem um fio e até uma correia de sapato tomarei de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abrão, salvo o que os mancebos comeram e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Mameré. Eles tomarão suas partes. Depois dessas coisas, manifestou-se a palavra do Eterno a Abrão, na visão, dizendo: não temas, Abrão, eu te amparo, teu prêmio é muito grande. E disse a Abraão: Eterno Deus, que darás a mim? Eu ando sem filhos, herdeiros é o encarregado da minha casa, é o Damasceno, Eliezer. E disse Abraão: eis que a mim não deste semente, e é que meu escravo que vai me herdar. E eis que foi a palavra do Eterno a ele, dizendo: este não vai te herdar, senão o que saíra de tuas entranhas, ele te herdará. E fê-lo sair, e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se podes contá-las. E disse-lhe: assim será a tua semente. E acreditou Abrão no Eterno, e Deus lhe considerou isso como um mérito. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet vehayolam atah betorreinu Baruch atah Adonai noten hatorá. A aliá de hoje vai nos falar do final dessa luta que Abraão teve em prol de resgatar a seu sobrinho Ló. E após voltar dessa guerra, o Eterno se revela a Abraão de forma a
tranquilizá-lo com relação ao que havia acontecido, as pessoas, toda aquela matança que ocorreu naquela batalha ali, na guerra contra os 5 reis. Deus então promete a Abraão uma recompensa, porque quando nós estamos lutando, isso não falando numa luta física, no sentido de lutar contra alguém, existem muitas formas de luta, né? De lutarmos. Por exemplo, a cada dia que nós levantamos, nós enfrentamos uma luta, né? A luta por nossa sobrevivência diante de tantas coisas que estão diante dos nossos olhos, a luta pelo pão nosso de cada dia, a luta pela a nossa vida espiritual, porque a gente vivendo na diáspora, como Abraão não estava vivendo na terra de Canaã, mas viver na diáspora, viver fora de Israel, realmente torna-se uma coisa bastante, é uma luta que a gente enfrenta no nosso dia a dia, porque tem a questão daquilo que a Torá ela nos orienta a fazer. E o fato de morarmos num país, por exemplo, que é um país onde predomina o cristianismo, né, de forma tanto protestantismo como catolicismo, né, são todos cristãos, são chamados de cristão. Então, viver num país onde predomina-se o cristianismo é realmente uma luta. É uma luta constante, porque a gente acaba tendo que abrir mão de muitas coisas, de muitos prazeres, por exemplo, da comida, né? Da questão da alimentação, que é um prazer do ser humano comer. Então tem muitas coisas que não nos são permitido, segundo a Torá nos determina, tem muitas coisas que nós não podemos comer. Então, de maneira que a gente vai no supermercado e nem tudo que tem no mercado a gente pode trazer para a nossa casa. Porque aquele alimento que ali está, de forma como ele foi preparado, ou o ingrediente que possui neste alimento não está dentro dos padrões da Torá. Por exemplo, na questão alguns alimentos em pacotes, por exemplo, bolachas, né, pão. E às vezes nos deparamos com o rótulo e ali no rótulo a gente encontra gordura animal. Então já não nos é permitido comer aquele pão. A carne que é vendida no supermercado são carnes que são de animais, mesmo que sendo animais de rebanho, como ovelha, como boi, cabritos, mas aqueles animais vendidos nesse supermercado, não num supermercado de um judeu, logicamente, mas no supermercado de um gentil, de um goi, a carne que é vendida ali, principalmente eu falo da minha cidade, onde eu moro, talvez na sua cidade você tenha mais facilidade para isso, mas aqui nós não temos nenhum tipo de carne kasher. Então, a gente vai no supermercado, tem a carne, às vezes você tem condições de comprar, né? Também não precisa comer carne todo dia, porque a Torá vai dizer que comer carne é quando desejar a tua alma, é um desejo, não é comer carne todo dia, é um vício, né?
Então, mesmo tendo este desejo, e quando se sente vontade de comer, tem que se substituir por outra coisa, né? Procurar um outro tipo de alimento que não é um animal, né? Não é carne de um animal, porque seja o frango, seja carne de boi, são animais que são abatidos fora do padrão da Torá. Aí a gente vai consumir o peixe, né? Tendo cuidado também de observando os peixes que são kasher, né? Então a gente acaba consumindo mais o queijo, mais o peixe, mais ovos e a carne, né? Que é também uma proteína. Deixamos de consumir pelo fato de que esse animal não foi abatido dentro dos padrões da Torá. Então, nesse requisito, na questão da alimentação, que é um prazer que a gente tem, a gente acaba enfrentando esta luta, né? A gente vive uma luta. É claro que tem muitas pessoas que não têm nenhum problema com a carne, são veganos, são vegetarianos, mas quem aprecia uma carne, quem gosta de carne, né, já não vai poder consumir. Tem também outras questões relacionadas com a bebida, por exemplo, no caso do vinho, né? O vinho, também vendido no supermercado, não é kasher. O vinho vendido no supermercado, o vinho para ser kasher, ele tem que ser feito por um judeu, tem que ser fabricado por um judeu. Então, não se pode consumir um vinho que é feito pelo goi. Então, dentro dessa questão, acabamos tendo que deixar de consumir e de beber algumas bebidas pelo fato de que elas não passam ou não passaram pelo processo que a Torá determina. Então, logo que ao despertarmos, enfrentamos as nossas lutas também, a luta para o trabalho, para o sustento, a luta espiritual, para não nos contaminarmos. Então, enfrentamos essas lutas e essas dificuldades muitas vezes no dia a dia. E qual é a recompensa de tudo isso, né? Qual é a recompensa? A recompensa é aquilo que nós cremos pela fé, baseado na Torá, que seremos recompensados por Deus. Teremos direito de estarmos no Olam Rabá, no reino vindouro. A recompensa vem de Deus. Além de que tem a recompensa física, né? Logicamente, porque comer a carne de um animal, e às vezes a pessoa que consome muita carne durante a semana, digamos assim, durante o mês, pode também se tornar prejudicial, né? Então, uma coisa a gente aprendeu, que o animal, ainda que ele seja kasher, ainda que você consuma um animal kasher, não significa que aquele animal é saudável, que a carne daquele animal é saudável. Porque, por exemplo, se a gente come um frango kasher, mas esse frango kasher foi abatido com 40 dias, ele não é saudável. Se você come a carne de um boi que foi abatido com 6 meses, também não é saudável. Então, esses animais cresceram com a força dos hormônios, com os anabolizantes, com as rações, e aquela carne não é saudável. Então, é kasher, mas não é saudável. Então, vamos consumir, sim, a gente vai consumir, mas o ideal não é consumir todos os dias, porque o excesso dessa carne também pode trazer alguns tipos de enfermidades. Então nós aguardamos a nossa recompensa
Assim como Abraão também eh, disse, disse a Hashem, do que me adianta tudo isso, né? Afinal de contas, tenho tudo. O que eu tenho, tenho ouro, tenho toda essa riqueza, sou um homem rico, mas não tenho filhos. Então, Abraão, ele apresentou a sua queixa, digamos assim, aquilo que ele gostaria, fez a sua colocação perante Hashem, e Deus disse que ia abençoar Abraão. Então o Eterno se revela a Abraão e o tranquiliza, né? E promete a Abraão que ele teria um filho e que ele seria dele, da sua descendência, viria um grande povo, o qual seria difícil de contar ao tamanho deste povo. E o Eterno disse, ele lhe promete um filho e pede para que Abraão observe as estrelas. E ele diz a Abraão, assim como é impossível contar todas as estrelas, também não será possível contar o número dos teus descendentes, de tão numerosos que serão. Para fortalecer sua promessa de que Abraão teria um filho e herdará a terra de Israel, Deus sela um pacto com o patriarca, né? E Abraão, então, tornou-se nosso pai. Todos os judeus, né? Toda a nação de Israel vem de Abraão e Sarai. Então, essa foi a recompensa que Abraão, foi o pedido que Deus fez. Deus ouviu a Abraão e ele teve o filho, né, Isaque, o qual tornou-se o herdeiro. Da mesma forma, nós rogamos a Hashem, pedimos para que Deus possa ouvir nossas preces, nossos pedidos, e que Ele possa nos ajudar na nossa vida, no nosso dia a dia. A todos um ótimo dia, que o Eterno vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, aos que se encontram enfermos, que Hashem possa restabelecer a sua saúde. Boker Tov, bom dia a todos. Peço desculpa aqui pelos cães, né? A gente faz a transmissão aqui dentro da sinagoga e, como você sabe, a sinagoga está em nossa casa, um espaço reservado aqui, mas temos os animais, né, que a gente adotou aqui, alguns animais de rua, então acontece esses latidos aí, tá bom? Que o Eterno abençoe a todos, Shalom Lekulam, Boker Tov, bom dia.